Uma frase simples que poderia ter sido facilmente ignorada, uma pausa durante um jogo de cricket, além de uma série de pequenos eventos, resultaria no primeiro grande sucesso de uma das mais bem-sucedidas bandas de heavy metal inglesa. Nesta edição do Resumo do Som eu te conto tudo sobre o surgimento de Photograph, hit do Def Leppard de 1983. Resumo do Som. O Def Leppard fez parte da chamada New Wave of British Heavy Metal do início dos anos 80, um movimento musical que surgiu no final dos anos 70, ali início dos anos 80, no Reino Unido, revitalizando o heavy metal tradicional com mais energia, atitude e influências do punk rock. Foi um período crucial para o gênero, lançando bandas icônicas como o Iron Maiden e o Judas Priest, que acabariam influenciando todo o metal moderno. Os dois primeiros álbuns do Def Leppard, chamados On Through the Night, de 1980, e High and Dry, de 1981, conseguiram entrar na parada dos 40 discos mais vendidos na Inglaterra, e até conseguiu um sucesso moderado com a faixa Bringing On the Heartbreak, um dos primeiros videoclipes a serem exibidos na MTV em alta rotatividade. Porém, faltava ainda uma música que os alçasse ao top 10 e, consequentemente, ao estrelato. Mas antes, a banda teria que convencer seus compatriotas ingleses de que não tinham se vendido ao dólar americano. É que em 1980 a banda havia feito uma grande turnê pelos Estados Unidos, adotando um visual mais americano, e o público inglês se sentiu traído. Quando eles tocaram no festival de Reading daquele ano, foram recebidos com uma chuva de garrafas e latas de cerveja. Mas apesar de tudo, a banda havia consolidado a sua melhor formação até então, com os vocais do Joe Elliott, Rick Savage no baixo, Rick Allen na bateria e os guitarristas Steve Clark e Pete Willis, que seria substituído pelo Phil Collen no meio das gravações. Em janeiro de 1982, quando começaram os trabalhos para o terceiro álbum, Pyromania, o Def Leppard só precisava de um empurrãozinho para conseguir produzir o disco perfeito. E esse empurrãozinho seria dado por Mutt Lange, um dos mais influentes produtores da história do rock, responsável por dar a cara ao som do Def Leppard, misturando heavy metal com melodias pop. Apesar de já ter trabalhado com o grupo no álbum anterior, foi apenas no terceiro álbum que a química entre eles se aperfeiçoou. O Mutt Lange achou o ponto certo entre o pop e as distorções do heavy metal, entre vocais afinados, mas com uma pegada hard rock necessária e elementos de produção que valorizavam as melodias acima de tudo. Mas a jornada para trazer Photograph ao mundo havia começado bem antes, em 1981, com uma ideia de um riff e um refrão que não se encaixavam. Look what you've done. I gotta have you. Photograph. I don't want you. Photograph. I don't need you. Photograph. All I've got is a photograph. But it's not enough. Photograph, que ainda não tinha esse nome, era uma canção na qual o Joe Elliott, Steve Clark, Rick Savage e Pete Willis estavam trabalhando há meses, mas sem progresso. Eles tinham ideias para os versos e o refrão, mas as partes não se encaixavam. E a solução surgiu de forma inesperada. Durante o trabalho no estúdio, enquanto Joe Elliott e parte da equipe assistiam a um jogo de cricket, um esporte, aliás, que o vocalista Joe Elliott detestava, houve um momento de silêncio na transmissão, ao mesmo tempo em que um dos riffs da música tocou na sala de som. Esse foi o momento eureka para o guitarrista Steve Clark, que percebeu que eles estavam tentando resolver o problema da música de forma errada, e aí ele decidiu que eles deveriam começar com um riff especificamente para a abertura, e depois ir ligando todos os outros trechos de forma gradativa.
Esse se tornaria um dos riffs mais reconhecidos dos anos 80. Já a letra da música foi concebida em cima de uma frase que o Mutt sugeriu: "Tudo o que eu tenho é uma fotografia." E isso inspirou a banda a compor uma letra sobre um homem obcecado por uma garota, da qual ele só tinha uma foto. E o Joe Elliott acabou se inspirando para escrever os versos baseado num pôster da Marilyn Monroe que ele tinha colado na parede do seu apartamento decadente em Londres, tapando um buraco. A imagem da atriz, símbolo de beleza eternizada pela morte precoce, representava esse amor que jamais poderia se concretizar. Mas o título Photograph parecia óbvio demais. Em 1973, o Ringo Starr já tinha conseguido emplacar um sucesso com uma música de mesmo nome, e que por sinal tinha um tema bem parecido. Tanto que o Def Leppard ficou preocupado com possíveis acusações de plágio, mas o Mutt garantiu que não tinha nada a ver e que ninguém ia chegar a essa conclusão. O processo de gravação do álbum Pyromania, em geral, foi tão ambicioso quanto o seu resultado final. Mutt Lange adotou uma abordagem pouco convencional, que foi gravar as partes de baixo e guitarra primeiro, usando uma faixa com clique da bateria eletrônica e deixando o Rick Allen para tocar as partes de bateria só no final. É isso mesmo, a bateria foi o último instrumento a ser gravado. Isso deu à banda liberdade para reescrever e ajustar as músicas durante as sessões. A banda confiava tanto no Mutt que aceitou praticamente todas as ideias vindas dele, como, por exemplo, gravar cada corda da guitarra individualmente em alguns trechos de músicas para dar clareza aos sons dos acordes. Tudo isso por conta da distorção das guitarras. No estúdio, aqueles que aparecem em algumas partes foram inspirados em uma canção do Mott the Hoople de 1973 chamada The Golden Age of Rock and Roll, que também usa esses vocais de forma marcante. Aliás, o Joe Elliott, o vocalista, é tão fã do Mott the Hoople que em 2009 formou uma banda chamada Down and Outs, dedicada a covers das músicas deles. Após o guitarrista Pete Willis ser desligado do Def Leppard por conta de seus problemas com as bebidas, em julho de 1982, Phil Collen foi chamado para substituí-lo e ajudar no processo de composição. Ele, que costumava gravar tudo rapidinho, se aproveitando da inspiração espontânea, teve que se adaptar ao estilo Mutt Lange, que obrigou ele a repensar sua abordagem com relação aos solos de guitarras e riffs. Ele entendeu que o solo não deveria atrapalhar a melodia nem cobrir os vocais, e sim ser um complemento de tudo isso. A lição que o Phil aprendeu trabalhando com Mutt era que as pessoas deveriam ser capazes de reproduzir o solo cantando se quisessem, e que ele deveria ir crescendo aos poucos e terminando com uma parte mais veloz. Além das distorções do Ed Van Halen, boa parte da inspiração para o solo veio de ideias baseadas em riffs de Jimmy Page, do Led Zeppelin, e Ritchie Blackmore, do Deep Purple. Deep Purple que foi o primeiro show do Phil Collen, que inclusive aparece na foto da contracapa do disco Made in Japan, na primeira fila da plateia aos 15 anos de idade. Lançada como primeiro single, Photograph tinha todos os ingredientes para ser um hit. Produção impecável, vocais incríveis, melodias cativantes e uma letra com um refrão super memorável. O videoclipe, dirigido pelo David Mallet, que já tinha trabalhado com o Queen, elevou a música a outro patamar, com cenas da banda tocando em um cenário futurista e o Joe Elliott gritando para a câmera, além de uma sósia da Marilyn Monroe sendo perseguida. O vídeo acabou se tornando um dos mais exibidos da MTV em 1983. Nas apresentações ao vivo, a banda chegou a dedicar a música a Marilyn Monroe, e como o clipe incluía uma sósia da atriz, muitos fãs chegaram a acreditar que a canção era sobre ela, mas a associação foi apenas uma estratégia para criar um pano de fundo
e deixar a música mais interessante. Na verdade, a letra não teve nenhuma inspiração específica em uma pessoa e apenas falava da paixão juvenil e da obsessão por alguém que só existe em fotos. Outro elemento que ajudou a banda a se popularizar tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido é que seus integrantes eram muito jovens e bonitões, e isso os separou de outras bandas, como o Judas Priest, por exemplo. O baterista Rick Allen ainda não tinha nem 20 anos quando o Photograph estourou. A faixa chegou ao 12º lugar na Billboard e impulsionou Pyromania a vender 10 milhões de cópias nos Estados Unidos, ganhando o disco de diamante. Pyromania marcou a transição do Def Leppard do heavy metal raiz para um som mais acessível, sem perder a potência. Além de Photographs, faixas como Rock of Ages e Foolin' entraram no top 40, enquanto faixas mais pesadas como Stage Fright mantinham os fãs mais antigos satisfeitos. A colaboração com o Mutt Lange foi tão intensa que ele recebeu créditos de composição em todas as músicas. E foi dele também a ideia de esconder um músico famoso que participou das gravações sob o pseudônimo de Booker T. Boffin. O tal Booker era ninguém mais ninguém menos que o músico Thomas Dolby, que contribuiu tocando sintetizadores, mas que achou melhor não misturar as coisas, afinal sua carreira solo estava indo muito bem graças ao sucesso She Blinded Me With Science. O álbum Pyromania consolidou o Def Leppard como uma das maiores bandas dos anos 80, e Photograph continua sendo até hoje um dos maiores sucessos da banda e é a faixa que eles costumam tocar antes do bis. O Def Leppard encontrou o sucesso, mas também sérios problemas dos anos que se seguiram. Em 1984, o baterista Rick Allen sofreria um acidente de carro que lhe custaria o braço esquerdo, um golpe que poderia ter acabado com a banda. Inclusive, foi por isso que o Def Leppard não pôde participar do Rock in Rio em 1985, mesmo sendo uma das bandas escolhidas pelo Roberto Medina. Mas o Def Leppard superaria os traumas e se reinventaria no monumental álbum Hysteria, de 1987, também produzido pelo Mutt Lange. Outro golpe terrível para a banda foi a morte do guitarrista Steve Clark, o mago dos riffs, em 1991, aos 30 anos, devido a uma overdose acidental de codeína misturada com Valium, morfina e um alto nível de álcool no sangue. Ele seria substituído pelo Vivian Campbell. A banda, porém, segue unida e com a mesma formação até os dias de hoje. Pyromania não só definiu o som dos anos 80, como provou que heavy metal e pop poderiam coexistir. Sua influência é sentida até hoje, com bandas que seguem o modelo de produção meticulosa do Mutt Lange. Para o Def Leppard, foi o álbum que os lançou à categoria de estrelas do rock. E tudo começou com uma frase e alguns riffs perdidos. Eu sou o Xi. Obrigado por ouvir mais esta edição do Resumo do Som. Mês que vem, você sabe, eu volto com mais uma historinha de outra canção de sucesso dos anos 80. A gente se vê, até lá. Resumo do Som. As histórias por trás dos sucessos dos anos 80.